E aí a gente lê o capítulo 2, encerrando a leitura de hoje, que vai falar o seguinte: Josué envia 2 espias a Jericó. Josué, que foi na época de Moisés um dos espias, né? Josué e Caleb. Hoje agora ele não vai ser mais espia, ele agora é líder, ele manda agora os espias. Agora a cidade de Jericó. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu o quê? Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as calhas do linho que pusera em ordem sob o telhado. É interessante a história de Raabe, porque mostra como Deus trabalha. Deus age no que o conhecimento humano não consegue compreender. Por que uma prostituta? Então Deus utiliza-se de uma mulher prostituta para ser uma ferramenta dele ali para uma conquista da terra prometida, a conquista de Jericó. Então ele usa essa mulher. Então mostra que Deus, ele trabalha com o que ele quiser, trabalha com quem ele quiser. Ele não está limitado, ele não está engessado à sabedoria humana, a razão humana. Ele utiliza a sua própria razão, o seu próprio e constrói o seu próprio o destino do seu povo. Então ele colocou o Israel na mão de uma prostituta, Raabe. E Raabe salvou esses espias, escondendo eles no telhado e dizendo para os servos, os soldados do rei de Jericó, que eles já tinham ido embora. Ela não sabia quem eles eram, mas que eles foram embora, se eles fossem correndo atrás iam alcançar. Então ela protegeu os servos de Josué lá em Jericó, na casa dela. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão até aos vaus, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado, disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores dessa terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e o que fizeste aos 2 reis amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é um Deus acima dos céus e embaixo da terra. Então veja que esse é o testemunho de uma prostituta que não fazia parte do povo de Israel. Então ela, aquele povo todo, tinha conhecimento da grandeza e do poder de Deus. Então o povo de Israel, através dos feitos de Deus, o povo de Israel foi uma ferramenta, propagou-se a fama de Deus através do povo de Israel, dos feitos que Deus estava fazendo através de Israel e para Israel. Então, qual é a fama que tu tem propagado do teu Deus? Qual é a fama que tu tens transmitido para os que estão ao redor de ti, do teu Deus, de Jesus Cristo? O que é que você tem feito e demonstrado, ou
ou facilitado para que as pessoas entendam, compreendam e vejam o que Deus pode fazer. Então o povo de Israel fez com que Deus, através do povo de Israel, fez com que todo o povo temesse e conhecesse a fama de Deus. Então a gente precisa propagar o Evangelho para que todos conheçam a fama do nosso Senhor. E o povo, ela falando que o povo não tinha mais ânimo. Então veja, enquanto o povo de lá de Jericó já não tinha mais ânimo, Deus estava dizendo a Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Ou seja, ele ia enfrentar um povo em desânimo, e ele estava com ânimo renovado com Deus. Então não haveria como perder, não haveria como ter derrota. Então Raabe, conhecedora, mesmo sendo de um povo pagão, de uma cultura diferente, outros deuses, outros líderes, outros reis, ela conhecia a fama de Deus e acreditou em Deus, acreditou nessa conquista do povo de Israel por causa dos feitos que Deus havia realizado. Então ela tinha esse conhecimento, chegou aos ouvidos dela. Sigamos. Agora, pois, jurai-me que peço pelo Senhor, pois que vos fiz bondade, que vós também façais bondade à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, e que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, como tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então, o que ela pediu aos servos de Josué foi que fossem poupadas a vida dela e da sua família. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até ao ponto de morrer, se não denunciardes esse nosso negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de bondade e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Esconde-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata a janela por onde fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo a teu pai, tua mãe, teus irmãos, e toda a tua família e teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o sangue será sobre a sua cabeça. E nós seremos sem culpa, mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Também se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. Então, ela protegeu eles. Um prometeu ali, foi um juramento de que eles poupariam a vida dela diante da destruição de Jericó, em troca de que ela não denunciaria a eles, né? Pela proteção que ela deu a ele, não denunciaria a eles. O interessante é que eles pediram para que ela mantivesse aquela corda lá, que era uma corda na cor vermelha, escarlate, cor vermelha, para marcar, para delimitar que naquela casa não poderia haver destruição, né? Todo mundo poderia ser derrubado, mas a casa de Raabe não poderia ser atacada, não poderia ser destruída. Então Deus poupou e também o exército de Israel poupou. Segundo, a segunda ordem que foi dada foi que eles deveriam estar dentro da casa. Se tivesse ali, as vidas deles seriam poupadas. 21, versículo 21. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlate à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Então ela mandou eles ficarem no monte 3 dias, porque
o exército de Jericó iriam procurar ele justamente no caminho. Então eles se esconderam no monte, não foi para o caminho. Depois de 3 dias ele pegaram no caminho deles, e aí o exército já tinha voltado. Assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte e passaram e vieram a Josué, filho de Nun, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda essa terra na nossa mão, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Ou seja, eles estão com o semblante caído, estão desanimados. Enquanto a gente está animado, eles estão desanimados. Então a gente fica por aqui. A gente iniciou o livro de Josué. Agora vamos trabalhar mais o contexto histórico aí da vida de Josué, que foi um grande líder, substituto de Moisés. Então, não deixa de fazer parte desse projeto e de ler a tua palavra, a palavra de Deus, diariamente. Deus nos abençoe. Valeu. Foi.